começar com a aplicação normal de Gauss, tá? Que fundamentalmente é o campo normal. Quer dizer, a gente começa então com uma superfície orientável, lembrando que toda superfície é localmente orientável, então tudo o que eu falar aqui é possível de ser feito localmente. E tudo que eu falar por enquanto nessa parte, em boa parte do curso inclusive, é de natureza local, tem interesse local. A gente vai falar em alguns momentos de teoremas globais, resultados globais. Em geral, os resultados que a gente fala são locais, então qualquer superfície irregular funcionaria. Inclusive a faixa de Möbius, enquanto for local, ela é orientável. Então tudo isso aqui vale localmente, tudo que eu for falar daqui em diante. Então a gente pode escolher um campo normal unitário ao longo de toda a superfície. Na verdade, a gente tem duas escolhas para isso, escolhe uma delas. Eu lembro que, quando eu falo unitário, o papel disso aqui, fundamentalmente, é não se preocupar só com a direção e com o sentido, não se preocupar com o módulo do vetor, né, do campo em cada ponto. Tá? Ok. O que significa um campo ser normal e unitário? Só para reforçar, mas que a gente vai usar isso bastante. Bom, normal quer dizer que ele é ortogonal a todo vetor tangente. Em cada ponto, se a gente olhar pontualmente, o vetor correspondente ao campo, o vetor NP, é ortogonal a todo vetor tangente. Tá? E ele é unitário, se norma 1. Isso aqui é importante para a gente definir a aplicação normal de Gauss, porque a gente pode enxergar, então, no fundo, essa função, né, esse campo de S em R3, mora na esfera unitária. A esfera unitária, quando eu não digo nada, eu estou pensando sempre centrada na origem. Se for no outro centro, eu vou destacar. Se eu falo só esfera, é centrada na origem. Tá? Então, eu posso enxergar, levar em consideração que cada vetor, né, para cada ponto da superfície, o vetor correspondente mora na... Desculpa, eu estava dormindo quando escrevi isso. Isso, não na circunferência, né? Na esfera. Que mora na esfera unitária, então eu posso enxergar essa aplicação, né, esse campo, como uma aplicação que vai da superfície na esfera. Né? Nessa roupagem aqui a gente chama de aplicação normal de Gauss. Né? Então é como a gente dá um nome para uma coisa que a gente já conhece assim, sem nome, digamos assim. Né? Evidentemente, depende da orientação que você escolher, né? Depende do campo normal. Se você escolher o oposto, a aplicação vai ter outra imagem. Tá? Mas, fundamentalmente, o que interessa a medida dessa aplicação, dá na mesma, tanto faz qual orientação você escolher. Tá? Quer dizer, a menos de sinal. Tá? Para visualizar um pouquinho, é um bom exercício a gente imaginar, para algumas superfícies clássicas, qual que é a imagem da aplicação normal de Gauss. Vou começar com a mais simples de todas. Né? Se a gente tem um plano, aqui o campo normal, eu vou pegar ele para cima, né? É constante. Né? Ou seja, a imagem da aplicação normal de Gauss, no caso do plano, é um ponto da esfera. Vou fazer uma esferona grandona aqui. Né? Se eu tenho um plano, a imagem vai ser um ponto. Né? Se eu pegar, por outro lado, a esfera como superfície, uma esfera qualquer, né? O campo normal é o campo radial. Né? Para dentro ou para fora, aqui eu vou desenhar para fora, fica mais fácil de desenhar. Então, cada ponto da superfície, eu associo o vetor radial. Se eu considerar o ponto como vetor posição, é o próprio ponto, a imagem dele. Então, a imagem da aplicação normal de Gauss vai ser a esfera toda. Né? Se eu apontar para dentro, pegar o normal para dentro, então a imagem de um ponto é o antipodal dele. Né? É o cara que está do outro lado, relativamente ao centro da esfera.
Uma outra superfície parecida com essa, por exemplo, qualquer elipsoide, ou semelhante, ficar com um elipsoide só, também vai ter como imagem da aplicação normal de Gauss a esfera toda. Você tem todas as direções normais possíveis do R3. Tá? Um hiperboloide, por exemplo, hiperboloide de uma folha. O que vocês acham que é a imagem da aplicação normal de Gauss do hiperboloide? Alguma sugestão? Eu acho que vai ser a esfera, só que sem os polos. Sem os polos? Só os polos? É bom lembrar que no hiperboloide de revolução de uma folha, ele é assintótico a um cone. Então, vou desenhar nessa parte aqui o campo normal. Vamos fazer para fora de novo. Aqui, enquanto essa hipérbole for aproximando essa reta aqui, aliás, deixa eu fazer um pouquinho mais limpo o desenho, já aproveitando que é uma superfície de revolução, tem essa simetria. Nossa, professor, voei aqui. Eu tava pensando que hiperboloide ia assintoticamente no plano. Aqui, nossa, que desenho horrível, mas tudo bem. Aqui o campo normal, conforme eu for indo, isso aqui é uma das geratrizes do hiperboloide, ele vai tender no máximo ao vetor ortogonal a essa reta do geratriz do cone. E aqui a mesma coisa. Então vai chegar, aqui tem um que vai, aqui estou com laranja, né? Vai ter toda essa parte aqui, vai começar a descer para cá, vai até um limite. E para cima também vai até um certo limite. Então vai ser algo assim, né? Uma faixa na esfera. A esfera toda menos uma calota em cima e uma calota embaixo. Duas calotas polares, não os polos. Você tira duas calotas polares. Tira, inclusive a borda, né? Essa é uma faixa aberta, né? Porque eu nunca vou atingir a extremidade. Consegue visualizar? Sim. Então, professor, eu estava pensando aqui, um exemplo. Se eu tenho uma superfície que é o gráfico de uma função, certo? Ela vai sempre ocupar a imagem, ela vai sempre ser um dos hemisférios, certo? Só que sem o... Depende da função. Mas se for o gráfico de uma função, por quê? Porque ela nunca vai poder, tipo, passar de um hemisfério para o outro, tô pensando nisso. Ela vai sempre ser a parte superior, por exemplo, de um hemisfério, ou a parte inferior. Não entendi. Eu pensei que ia ser sempre o hemisfério. Não, vai estar dentro do hemisfério. Isso, dentro do hemisfério. Sem o equador. Gráfico de função, sim, o gráfico de função vai estar sempre no hemisfério. Sim. E dá para a gente usar isso como condição para ser gráfico de função? Boa pergunta. O que você acha? Não sei, eu estou tentando pensar no contra-exemplo, mas eu não pensei em nenhum. Eu acredito que sim. Pensando numa demonstração. Se pensar mais ou menos na demonstração tema do valor regular, eu acho que funciona. Eu vou tentar escrever uma demonstração dessa, mas eu acho que a resposta é afirmativa, não é falso não. Se não achar Beleza. E sem assumir nada mais, né?
Não, tem que assumir que é uma. Não, vamos só reforçar. É uma superfície regular, né? Sim, Isso claro. não, acho que você não precisa assumir nada mais, não. Ah, legal, então. E você pode assumir que o hemisfério é o hemisfério norte, porque senão você pode fazer um movimento rígido na superfície de modo que ela seja um gráfico da função, seja o gráfico de uma função de XY, né, de um aberto do plano. Isso também não é um problema. Sim, beleza. Vocês conseguem imaginar uma superfície que tem como imagem o Equador? Nada mais, Cilindro, nada cilindro. boa, cilindro. E um círculo não equatorial, não um paralelo, vamos chamar assim, um paralelo não equatorial. Daí seria um cone. Né? Então, se eu tenho um cilindro, o campo normal é sempre plano, se tiver um cilindro vertical, né? É sempre plano, paralelo ao plano XY, e descreve toda a circunferência horizontal. Então, ele vai fazer, como vai ter como imagem, o Equador. Já um cone, evidentemente, sem o vértice, né? Senão não é superfície regular. Aqui também a gente tem um campo que descreve uma... Como é que eu vou dizer? A imagem nessa superfície de revolução, basta pegar a normal numa curva geratriz e fazer a rotação. Né? Aqui a normal ao longo de uma curva geratriz é constante, né? Sempre essa. E quando você pegar na esfera um campo que não é horizontal e fizer a rotação, vai dar um paralelo da esfera. Né? Então essa é a aplicação normal de Gauss, na função em si, e que se confunde, no fundo é a mesma coisa, com o campo normal que você escolhe para superfície. Certo?